Graça e paz, eu sou o pastor Humberto Neres, que estou pastoreando aqui na Iglesia Bautista de Icán, em Santiago del Estero, em Argentina. Eu quero deixar uma palavra a tu coração em este dia, em esta hora. Eu não sei a hora que você vai ver, a hora que você vai receber esta palavra, pero eu quero deixar esta palavra a tu coração. Romanos, em el capítulo 12, versículo 1 e 2, é muito interessante, porque Deus nos pide que apresentemos nossos corpos como um culto racional. E Deus nos pide uma coisa muito interessante, que transformemos através da renovação de nosso entendimento. Então, Romanos capítulo 12, el versículo 2, usa uma palavra muito interessante que é metanoia. Metanoia quer dizer a nós que é um cambio de rumbo. Se eu estou em rumbo ao norte, entro em metanoia e vou em rumbo ao sul. Por quê? Porque em nossas vidas estamos necessitando cambiar caminhos, cambiar rutas, não é certo? E eu entendo que em meio do caminho, a palavra de Deus nos ha dado muitas placas sinalizadoras de onde devemos ir, de onde não devemos entrar, de onde devemos dobrar a la esquerda ou a la derecha, de onde devemos reduzir a velocidade ou aumentar a velocidade. Pero muitas vezes nós outros não nos damos conta. Que lástima, não? Que lástima que nós outros não percebimos certas coisas e então entramos em caminhos equivocados. E o pior de todo, pensamos que a culpa é de Deus. Pensamos que Deus tem a culpa, pensamos que Deus não está a nosso lado, pensamos que Deus nos olvidou, mas o problema está em nós outros, porque foi nós outros mesmos que decidimos ir por um caminho onde Ele nos ha sinalizado que não deveríamos entrar. Pero hoje quero deixar esta palavra a tu coração, que é necessário um cambio de rumbo, porque hemos entendido em este tempo que o mundo cambiou de rumbo, já não é mais lo mesmo. Eu desde que me tornei cristiano, que praticamente de cuna, eu não havia visto uma igreja estar cerrada tanto tempo, e as igrejas estiveram cerradas, e aún estão em muitos lugares cerradas. Uau! Não podemos reunir quizás com nossa família, não podemos juntar com os amigos, não podemos sair a jogar a pelota. Uau! Que coisa, não? Então, o mundo cambiou de rumbo. Como pode ser que seguimos igual depois de tantas coisas que estão cambiando em el mundo? Como é que vamos seguir da mesma forma com tantas coisas acontecendo? E isso me leva a pensar em algo muito importante. Em que estou crescendo em este tempo? Uou! Em que creio em este tempo? Porque as notícias são negativas. As situações são negativas, as circunstâncias são negativas, há muita negatividade e há pouca positividade. E devemos entender que a negatividade vem do diabo, porque predicaram a nós outros, ensinaram a nós outros que o diabo é um ser assustador, monstruoso, com seus cuernos todo rojo, não é verdade? Parece hasta a remera de River, não? Não sei. Uma broma, claro, com os amigos hinchas de River, com não sei como se chama, tridente. Uau! E ele vai estar nas esquinas, ele vai estar em algum lugar esperando a nós outros. Não, te quero dizer uma coisa, o diabo não é isso, o diabo é um espírito negativo, ele te dá ideias negativas, ele te dá señales negativas, ele te mostra coisas negativas, e quando você crê nestas coisas negativas, quando estas coisas negativas são repetidas em sua mente, isso se queda gravado de tal forma que sabe o que ocorre? Você crê em estas coisas negativas, e por crer em estas coisas negativas, que ocorre com nós outros? Deixamos a positividade. A positividade é de Deus, a positividade é o que Deus quer para nós outros, pero o diabo quer as coisas negativas. Se você analisar os frutos do Espírito e os frutos da carne, você vai ver qual é a intenção de Deus para você e qual é a intenção do diabo. As coisas do diabo são negativas, pero quando entendemos isso e decidimos não fazer caso, não dar lugar a estas coisas
negativas em nossas vidas, então aumentamos o índice de positividade, automaticamente nossa fé se aumenta, automaticamente coisas extraordinárias começam a ocorrer em minha vida. Então eu quero deixar esta palavra a tu coração hoje, que está aí em Romanos 12, versículo 2, metanoia, transformar. ¿Por quê? Como tem sido minha crença? Eu creio mais em lo negativo, mais em lo positivo. Hace aí uma pesquisa dentro de você. Eu sou mais negativo ou sou mais positivo? Agora, existe uma coisa muito interessante. Nossos teléfonos, computadoras, televisões, aparatos eletrônicos estão configurados de alguma maneira. Da mesma forma, nosso cérebro também está configurado. Sabia você que seu cérebro tem configurações que foram instaladas através de seus padres, de seus professores, de seus pastores, através de seus amigos, vizinhos, parientes? Pessoas que liberaram palavras sobre tu vida, e estas palavras entraram em tu coração, entraram em sua mente e han criado uma configuração cerebral para que você creia em estas coisas que foram liberadas. Por exemplo, se um padre falou a seu filho que ele não vale nada, que ele não serve para nada, que ele não sabe fazer, este niño recebeu essa palavra porque pessoas de autoridade têm acesso a nosso coração. Eles não pedem permisso para entrar em nossas emoções. E quando estas pessoas de autoridade entram a nossa vida, o que ocorre com nós outros? Abrimos o coração e muitas vezes não são palavras buenas, são palavras negativas. E quando um padre libera sobre seu filho que ele não é nada, que ele não sabe fazer, que ele não serve para nada, supostamente este filho cresce e ele não sabe fazer nada, e ele queda atado por uma palavra configurada desde a infância. Uou, que coisa! Quando nos dizem, você é igual que tu padre, você é igual que tu tio, você é igual que tu abuelo, e generalmente nos igualam com coisas que são coisas pesadas, são coisas difíceis, são coisas feias. E que ocorre quando estas coisas são passadas a nós outros? Nós outros creemos nisso, e por crer em estas palavras, sabe o que ocorre com nós outros? Somos configurados a viver esta realidade. Uou, como está configurado você? Como está configurado seu coração, seu cérebro? Em que você põe sua fé? Você é mais positivo ou é mais negativo? Você tem que definir, meu amado, em seu coração essa palavra. Porque se você é mais negativo, está deixando que a positividade que é Deus atue em sua vida e está permitindo que a negatividade pueda transformar sua vida em algo negativo. Aí você não logra romper em tus sonhos, em tus projetos, não logra romper com tu família, não logras prosperar, queres crescer em todas as áreas de tu vida. Sempre tem um pero, sempre tem um porquê, sempre tem algo que te está atando. Então eu vengo hoje a dizer para você: você ha nascido para prosperar, você ha nascido para crescer. Já vem um mais predicador da teologia da prosperidade. Ok, vamos pensar uma coisa. Se eu não hablo da teologia da prosperidade, vou falar da teologia da pobreza. Preferimos então perder que ganhar? Preferimos não ter de que ter? Como é isso? Porque você necessita entender duas coisas. Primeiro, prosperidade não tem nada a ver com plata, prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Ei, está aí você? Sigue vendo-me? Sigue acompanhando-me? Prosperidade significa crescimento, crescer. A Bíblia nos diz e nos ensina que devemos crescer em graça, em conhecimento. Uou! Não devemos estar atados em nossa vida. Prosperidade é crescimento. Há algumas pessoas que han puesto a prosperidade e a plata em el mismo bolso. Não tem nada a ver. É crescer em todas as áreas. E por que não também crescer economicamente? Por que não? Alguns condenam como teologia da prosperidade. É porque não tem conhecimento.
Perdóname, pero aqui é em vivo, aqui tem que ser dessa forma. Mas alguns pensam que predicar a teologia da pobreza vai solucionar a vida das pessoas. Não ponga sua mente nisso. Sabe por quê? Porque pobreza não é falta de plata, pobreza é falta de produtividade. Quando eu não estou produzindo, eu estou em pobreza. Quizás quando tenho problemas com plata, estou em escassez. E a escassez não é solamente, escute muito bem o que te vou dizer, a escassez não é solamente falta de plata. É ter plata e não desfrutarla, também é bloqueio de escassez. E generalmente quem critica esta teologia de prosperidade é porque tem problema com a prosperidade. Não ponga sua mente nisso. Sabe por quê? Porque Deus ha hecho a você para prosperar, para crescer dia tras dia, crescer em sua família, crescer em sua saúde, crescer em seu ministério, crescer em suas coisas. Tudo o que vas a hacer, crescer e avançar em nome de Jesus. Então, por que não prosperamos? Sabe por que não prosperamos? Porque primeiro não conhecemos. E por não conhecer, não conquisto. Porque o que eu não conquistei é porque aún não conheci. Porque se hubiera conhecido, já havia conquistado. ¡Wow! Isso é tremendo. Porque há plano de Deus para nossas vidas. E este plano é que entremos em transformação, em metanoia. Quando entro em metanoia, eu estou rumbo ao norte e pego a volta e vou parar allá em el sur. Então eu tenho que entender uma coisa: necessito cambiar a direção de minha vida. Pronto, necessito cambiar a direção de minha vida. E 4 coisas este texto me vai dizer, onde eu vou a cambiar minha vida em metanoia. A primeira é a atitude de apresentar-se a Deus. Presenteis vuestros cuerpos. A Bíblia nos está dando a chave que vai abrir muitas portas em nossa vida. Sabe qual é? Apresentar-se a Deus, deixar de esconder-se. Há tantas pessoas escondendo, há tantas pessoas que estão deixando de viver uma vida extraordinária. Sabe por quê? Porque decidiram estar escondidas. Não se apresentam à vida, não se apresentam a projeto novo, não se arriesgam a viver algo extraordinário, porque têm medo, porque é muito negativo, porque ha passado circunstâncias complicadas e difíceis. Hey, mi querido hermano que está aqui me escutando, mi querido Chito, não sei se você é cristiano, se não é, escute, não importa se sos ou se não sos, o que importa é que se crees em coisas negativas, vas a viver escondido, vas a viver coisas negativas, pero se crees em coisas positivas, estás listos para desfrutar de coisas extraordinárias que Deus tem preparado para ti. A segunda coisa que ele me disse neste texto: não conformeis a este siglo. Não se amoldeiem a este siglo. Então eu entendo que muitas pessoas estão conformadas com o que chegou a seus corações, conformadas com a vida que têm, conformadas com esta negatividade que está ocorrendo no mundo. Escute, poucas pessoas estão falando de positividade, e quando algumas pessoas arriesgam a falar de positividade, são criticados. Por quê? Porque agora só estão predicando coisas buenas, agora só estão crescendo em coisas buenas. Ei, para! Eu tenho que crer em coisas malas delante de tantos médios que estão solamente falando de coisas negativas. Não sou obrigado a estar mal configurado como a maioria das pessoas que estão dispostas a crer em coisas negativas. Por el contrário, e eu venho de parte de Deus a dizer-te: creia em coisas positivas, seja positivo, não esteja conformado com estas coisas que estão ocorrendo no mundo, porque Deus tem algo positivo para você, através deste mensagem, através de tu vida. Escute, há tempo extraordinário esperando para que você entre nele, em nome de Jesus. Então, a terceira coisa que eu aprendo com este texto: buscar a transformação através de quê? Renovação de meu entendimento. Sabe por que não conquistamos algumas coisas na vida? Porque não buscamos entender, não buscamos conhecer. Há algumas pessoas que eu perguntei em este tempo: quantos livros ha leído em este tempo?
Ninguno. Como é possível você passar tanto tempo em sua casa? Alguns 3 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses? Como é possível você passar tanto tempo e não agarrar um livro para ler? Como vas a conhecer? Como vas a ter entendimento? Como vas a crescer em graça e em conhecimento? Se não entendes, se não busca, porque não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você está aí. Deixamos o tempo passar, os anos vão passando, nós outros estamos habituados a um sistema que queremos que nos dê todo, mas não conquistamos nada. Escute, é tempo de transformar, pero a transformação vendrá através de lo que buscas conhecer. Não vendrá de la nada. Há pessoas que pensam que vão tropeçar em uma malija de plata ou de conhecimento. Ou algumas pessoas, estes dias eu he visto um nenito que ele hacía assim com o livro, não? Oh, mira. E há muitas pessoas fazendo isso na vida, pensando que os conhecimentos vão vir de la nada, sem esforço, sem dedicação, sem elevar seu nível de búsqueda, de renúncia de coisas que não te sirvem, que não te vão ajudar a crescer. É um tempo de buscar entendimento. Sabe por quê? Porque a quarta coisa que este texto me ensina é que eu vou aprovar de uma vontade de Deus, que é buena, que é perfeita, que é agradável. E estes são resultados. Provar de los resultados de la parte de Deus exige de mim entender que tenho que entrar em um tempo de renúncia, que tenho que entrar em um tempo de sacrifícios, que tenho que verdadeiramente entrar em um tempo onde eu tenho que sacar as distrações e enfocar-me no que verdadeiramente me vai ajudar. Será que você está escutando esta palavra? Então, para terminar esta palavra, eu quero que você use as palavras a seu favor. Use a boca que você tem a seu favor. ¿De que maneira, pastor, eu vou fazer isso? A primeira, pare de reclamar, pare de murmurar. A murmuração é uma coisa negativa, e a murmuração está ligada aqui ao ponto 2. Deje de alimentar a Satanás com sua negatividade. Por quê? Presta atenção comigo. Murmurar, reclamar, não é reclamar quizás dos direitos ou uma coisa que comprou, é usar de reclamação, é murmuração, é sempre estar, nada está bueno para você. Se hace calor, ai que calor que hace. Se hace frio, ai que frio que hace. Se chove, ai essa chuva que cai no céu, está mojando essa água. E se não chove, que clima seco, não? Você que usa sua boca para murmurar, o que você está fazendo? Você está atuando com negatividade. A negatividade pertence a Satanás. Então, cada vez que eu murmuro, estou alabando a quem? Al dueño de la negatividade, a Satanás. Então, deje de murmurar, deje de usar sua boca para alabar a Satanás. E a terceira e última coisa, seja uma pessoa positiva. É tempo de sermos positivos. E eu quero orar por tu vida. Quero bendecir a você, para que esta palavra entre em tu coração e que você abandone a negatividade, entre em metanoia e se torne uma pessoa positiva. Senhor, desde Argentina, Santiago del Estero e Canho, queremos bendecir esta pessoa que está escutando, queremos bendecir com toda suerte de bendições, para que verdadeiramente estes escombros de negatividade que entraram em nuestra vida, que entraram em nosso caminho, sejam sacados em nome de Jesus. Abrimos nosso coração para o que é positivo e nos tornamos, através de metanoia, pessoas positivas que creem em nome de Jesus, usam o nome de Jesus para poder sembrar em el mundo a fé, o amor, o domínio próprio, ensinar a las pessoas a alegria de viver e saber que o Senhor está com nós e não vamos alimentar a Satanás com nossa boca através da murmuração, mas sim vamos a crescer em graça e conhecimento a cada dia, em nome poderoso de Jesus. Amém. Fé e fortaleza sobre tu coração.